angels will carry me back home. Hoje eu estava trabalhando em um módulo diferente na cadeia e observando a movimentação dos apenados. Fiz todas as minhas rotinas, soltei todos para o pátio. Aí tinha uma cela de apenados que estão no seguro. Eles não podem se misturar com outros presos, só que são celas pequenas para 2 pessoas, e geralmente tem 5 ou 6, que é um lugar sujo, com moscas, ratos, baratas, lugar terrível mesmo. Os guardas antigos tratam muito mal todos os presos, com desdém, com ranço, com ódio. E geralmente esses presos da cela segura, eles têm direito a um pátio de acordo com a conveniência e vontade dos guardas. Um dia muito movimentado, eles não vão ter pátio, vão ficar as 24 horas trancados mesmo. Eu, como não gosto que a cadeia fique tensa, não gosto de ter problemas desnecessários, eu liberei os presos para o pátio e deixei um pouco mais de tempo. Geralmente os outros guardas deixam 20, 25 minutos. Eu deixei a cela por 1 hora. E no retorno, os presos todos agradecidos. Ô, da guarda, obrigado, você deixou a gente um monte de tempo fora. Pô, da guarda, muito obrigado pelo pátio. E aí um pediu para ligar para a mãe, porque a mãe estava meio doente, depressiva, idosa. E ele teria que ter atendimento com a assistente social para poder fazer essa ligação e tudo mais. E eu falei que ia correr atrás. Enfim, tentei, né? Mas às vezes a gente não consegue tudo. Bom, o que eu quero que vocês entendam com esse breve áudio, essa mensagem, é que você pode ser o bom, você pode ser o fodão, o rico, o pegador, o destacado. Mas quando você cai na cadeia, você vai ter que ser subserviente e agradecer se alguém deixar você andar no pátio por meia hora, seguindo ordens, tratando por senhor alguém que você nem conhece, não gosta, não respeita, para conseguir ter alguns minutos de pátio de sol. Então, quando você está aqui dentro da cadeia, as coisas ficam muito diferentes, como diria, racionais. Sua cara fica branca desse lado do muro. E você começa a ver a vida humana de uma forma completamente diferente. E você começa a ver como a pessoa consegue rebaixar a própria existência. De alguém que poderia ser livre, que poderia ter uma vida incrível fora, mudar o mundo talvez. Mas a pessoa está aqui trancada igual um bicho, se sujeitando a alguns minutos de pátio. E tendo que fazer por merecer esse pouco tempo de pátio. Porque muitos dos nossos colegas nem isso fornecem ao preso. Nós nos tornamos mais rígidos, eles se tornam mais agressivos, e só assim que a gente consegue tocar a cadeia. A vida humana muda, a forma da gente viver muda, e a forma de observar a nossa própria vida quando acaba nossos plantões. Por isso que quando você volta para casa, você volta com o sentimento de que quer viver o máximo. Você quer fazer valer e quer aproveitar de todas as formas possíveis. E isso esbarra bastante naquilo que a gente fala sobre relacionamentos aqui no canal e no meio masculinista. Porque às vezes, quando você volta para casa, não tem ninguém te esperando. A solitude é uma coisa que te liberta, mas ela beira a solidão. E a tristeza, juntamente com a solidão, pode acabar com você. É como falou o Auslander em uma live que eu participei com ele. Às vezes o que você mais queria era chegar e ter vida dentro da sua casa. Algo a mais, e não só você. Talvez uma mulher, um filho. Por mais que a gente saiba quanto é perigoso, ruim, e que pode acabar literalmente com a sua vida e te colocar dentro da penitenciária, um relacionamento, uma paternidade, é algo que às vezes, por mais desperto que seja o homem, ele vai titubear e ele vai se sentir tentado a isso. Mas é nesse momento que a tua razão e tua lógica vai precisar ser mais forte, pois com tanto conhecimento a gente não pode cair e se iludir apenas pelo sentimento, pela tristeza, pela carência, pela solidão. Portanto, não sejam dominados por suas próprias emoções. E eu acredito que às vezes a gente sente raiva de algo que poderia ser tão bom quanto uma vida a dois, ter alguém para contar, alguém para confiar, alguém para te apoiar e te ajudar a engrandecer, foi destruído a tal ponto que nós temos que escolher voluntariamente a solidão ou a solitude, ou os dois em alguns casos, devido à quantidade de degradação e distorção da mentalidade, tanto dos homens quanto das mulheres ultimamente. Então, fora a própria frustração e a tristeza, acredito que exista muita solidão entre os homens do nosso meio e muita raiva. Raiva pelo mundo ter se tornado um lugar tão injusto e tão desagradável. Obviamente a gente não está passando por grandes guerras nem grandes depressões, talvez no futuro próximo. Mas isso não tira o fato de que as coisas estão
completamente dantescas, cruéis para os homens, de forma que não estão para as mulheres, e que, por um pouquinho menos de doutrinação, por mais que a hipergamia exista, por mais que a natureza da mulher seja assim, se fosse um pouco menos com o dedo do Estado dentro das relações e um pouco menos dessa exigência absurda, talvez alguma relação desse certo. Mas isso não vai acontecer, infelizmente. E a tendência é só aumentar e piorar. A internet e os meios de comunicação, todos agregados ao valor feminino e dando palanque e mais visibilidade para elas, não vai deixar a sociedade regredir a um ponto meramente aceitável. Então, infelizmente, eu acho que resta para nós nos conformarmos, cair atirando, como diria o Dom Sandro, e cuidar das nossas próprias vidas. Então, essa é a minha reflexão e esses são os meus conselhos para vocês, meus amigos. E com relação aos presos e à penitenciária, não coloquem tudo a perder por alguns momentos de prazer, de alegria ou de excitação. Vocês podem parar aqui dentro dessa cadeia, me chamando de senhor, comendo um rango azedo e tendo que abaixar a cabeça para poder ter direito a 15 minutos de um pátio de sol. Um pouquinho de liberdade, um pouquinho de vida fora desse mundo de grades e de concreto. Então cuidem-se e vivam bem suas vidas, meus camaradas. Até mais.